Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo, eu me chamo Ivo Filho, sou professor de redação e hoje vamos falar sobre o projeto de texto. Como você elaborar o seu projeto de texto. Planejando a escrita da redação. Como vocês bem sabem, no dia da produção de texto do Enem, vocês terão a prova de linguagens e ainda a prova de ciências humanas. Portanto, o tempo é muito precioso para que a sua elaboração do texto seja eficiente. E como elaborar esse tempo? O que fazer para não se perder no decorrer do texto? O que nós chamávamos antes de rascunho, hoje nós trabalhamos com um modelo de planejamento de escrita de redação, que é o chamado brainstorm. E o que seria esse brainstorm? O significado literal dele é tempestade de ideias, que remete a uma técnica de deixar fluir pensamentos sem julgamentos entre uma equipe. Essa técnica foi criada em 1942 e pode ser utilizada em diversos ambientes e situações, com o objetivo de criar novas maneiras de enxergar problemas, de ter ideias de marketing, de definir causas e suas possíveis soluções, além de explorar a criatividade dos participantes para o surgimento de novas ideias. Ou seja, é a partir da elaboração desse planejamento, com as ideias que estão se referindo à proposta temática, aos textos motivadores, que vocês irão organizar o texto, ou pelo menos o que a gente chama de esqueleto do texto, para aí, em seguida, organizar as ideias nas 4 partes já trabalhadas, já conhecidas por vocês, que são a introdução, o desenvolvimento, a introdução com um parágrafo, o desenvolvimento com 2 e o desfecho, que é a conclusão, com também um parágrafo, formando assim 4 parágrafos. Pois bem, vamos supor aqui como exemplo o tema manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados da internet. Quais são as ideias que podem servir para a elaboração desse meu projeto, desse meu plano de texto? Quais são as ideias? Você pode falar de falta de políticas educacionais, de fake news, de trend topics, de alienação da sociedade, consumo exagerado, lucro, tecnologias, mídias, redes sociais, influenciadores digitais, excesso de informações, educação digital. Então veja bem, aqui você organiza as suas ideias aleatoriamente, porque ainda você não está colocando dentro do texto, mas são as ideias que devem constar no seu texto. As ideias principais que devem formar tanto a introdução quanto o desenvolvimento, até porque na conclusão vocês sabem que será apresentada a proposta de intervenção. Dando continuidade, após escrever as ideias, vem o momento de eliminar as desnecessárias, como aquelas que estão baseadas nos textos motivadores, e selecionar outras que irão fazer parte do desenvolvimento do texto. Esse também é o momento de construção da tese e dos argumentos que servirão para sustentá-la. Para isso, pode-se refletir. Veja bem, qual é a maneira mais prática de se construir a sua tese, que naturalmente vem depois da contextualização. A tese é um questionamento, é o seu ponto de vista. É, portanto, um questionamento que você pode fazer ao tema com o qual irá trabalhar. Então, isso é justo? Veja o questionamento. Sou a favor ou contra o seu posicionamento? Quais são as causas que sugerem essa temática? Quais são as consequências? Então, são alguns tópicos com os quais vocês podem trabalhar para elaborar a sua tese. A partir da leitura dos textos motivadores, aqui nós temos uma proposta de redação, como você fará no dia da redação do Enem, como você vai elaborar o seu projeto, o seu plano, né, o seu projeto de texto. Veja bem, vamos supor que a proposta temática, como está aqui dito, seja sobre os desafios para garantir a vacinação dos brasileiros. Deve apresentar a proposta de intervenção que respeite os direitos humanos, selecionar, organizar e relacionar de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. Então, como é o procedimento para trabalharmos esse projeto? Veja bem, esse plano de texto. A partir do texto acima, sobre os desafios para garantir a vacinação dos brasileiros, então você teria a proposta temática, com essa frase temática, que a gente chama, que está relacionada à proposta temática, e com base nos estudos sobre a elaboração do projeto de texto,
Organize as informações a serem desenvolvidas em cada parágrafo de sua redação dissertativa argumentativa, preenchendo os quadros seguintes. Veja bem, este é o momento de organizar seu projeto de texto. Escreva o que irá desenvolver posteriormente nas aulas 8, 9 e 10 de produção dos parágrafos, porque aqui você tem o projeto de texto e em seguida nós iremos elaborar o quê? As partes do texto, né? A introdução na aula 8, como está dito aí, o desenvolvimento na aula 9 e a conclusão na aula 10. Como nós faríamos essa proposta, né? Como nós elaboraríamos esse projeto de texto? Introdução, que é a sua tese. Quais são os desafios enfrentados para a questão da vacinação, né? O que fazer sobre esses desafios? Você vai procurar primeiro uma contextualização, aí entra mais, a meu ver, pelo tema, uma alusão histórica, né, sobre essa questão da vacinação, até geográfica também. Então você teria essa alusão, mais a defesa, a contextualização, né, a retomada ao tema, mais a defesa do seu ponto de vista, que é a tese, ou a construção do seu ponto de vista, que é a tese. Essa tese, a partir de duas o quê? De duas problemáticas. As problemáticas que vocês encontrarão serão distribuídas e desenvolvidas no corpo do texto, no desenvolvimento. Então você tem aí a problemática 1, cuidado para não misturar. O que é dito lá, a sequência tem de ser orientada e tem de ser realmente seguida ao pé da letra. Ou seja, você não pode colocar uma problemática 1 lá na tese, a 2, e começar a desenvolver a problemática 2 para depois a 1. Não, aí não pode. Então nós teríamos o desenvolvimento da problemática 1, não se esquecendo de que, para fecharmos a questão da pontuação, 200, nível 5 da competência de número 2, repertório sociocultural, é interessante que tanto na tese ou na introdução quanto no desenvolvimento você trabalhe com referencial teórico. Então a problemática 1 a ser desenvolvida, lembrando que aqui é um quadro para o seu projeto de texto e, portanto, você tem que elaborar o quê? Somente a partir de tópicos. Você não está ainda produzindo o texto, você está elaborando, você está estudando o texto, você está se planejando para produzir o texto. Então, apenas a partir de tópicos, a problemática 1 desenvolvida. Problemática 2 também desenvolvida a partir de quê? De referencial teórico e posicionamento crítico. Então, quem você poderia usar? Vamos lá, problemática 1, eu vou usar Michel Foucault, coloco o nome Michel Foucault, qual é a teoria dele e o que é que você pretende correlacionar com a sua ideia. A problemática 2, o mesmo, por exemplo, Zygmunt Bauman, sociólogo polonês, o que é que você fala, qual é a teoria dele e o que é que você pensa para desenvolver suas ideias a partir dessa teoria. E aí a conclusão. Vejam bem, a conclusão tem de estar relacionada ao seu contexto, o que você construiu, não é verdade? Então, o que é que a gente pede aqui na conclusão? Que você trabalhe com o que a gente chama a coerência com o texto, o que você mencionou lá. Então, você já vai dizer qual é o agente com o qual irá trabalhar, que tipo de ação você propõe para combater a problemática, né? O meio, por intermédio, não esquecer dessas duas expressões com as quais já trabalhamos, o efeito, ou seja, com que fim, né, com que objetivo, então você tem o efeito, e por fim, o detalhamento. Lembrando que o detalhamento você ora explica, ora exemplifica. Então você tem aí a explicação e a exemplificação como duas das formas de detalhar o efeito, o modo, ou até mesmo o agente, enfim, detalhar os elementos válidos que compõem a sua intervenção. Então, meus queridos, nós temos aqui o projeto de texto, né? Como é que você elabora o texto? Ganhar tempo é muito importante para uma produção de texto. Teoricamente apenas, vocês têm 1h30 para essa produção de texto. Privilegiar, naturalmente, a produção de texto significa exatamente o quê? Iniciar com o seu projeto de texto, com o seu planejamento, porque vocês sabem que redação sozinha vale 1000 pontos e é com essa finalidade que nós estamos trabalhando para que você obtenha essa nota máxima, ok?